Atos dos Apóstolos é um texto que marca a todos nós. E é interessante porque a gente vai vendo a partir do capítulo 6, que essa igreja primitiva, ela começa a dar alguns passos em direção a estruturar-se, organizar-se, como hoje eu e você dimensionamos e compreendemos o que é ser uma igreja, uma instituição. Então tem pastor, tem diácono, tem presbítero, tem líder de igreja, tem líder de ministério, tem uma certa ação aí, como a gente vê a ação da igreja. Nós temos a escolha dos apóstolos, os apóstolos escolhem mais um para completar os 12, nós vemos ali a escolha dos diáconos, porque os apóstolos já não estavam mais conseguindo lidar com servir às mesas das viúvas helênicas, nós vemos ali uma estruturação dessa igreja. E a partir daí, então, nós vemos também uma igreja que começa a vivenciar o dia a dia do ser igreja. Porque igreja não é isso, né? Se isso aqui acabar, tem 200 anos, legal, mas se isso aqui acabar, acabou. Vamos sair para debaixo da árvore, né, Isaías? Leva o violão, o apóstolo leva aquele teclado que tem bateria e a gente faz o som ali atrás, né, debaixo da árvore, louvamos a Deus, Deus vai ouvir o nosso louvor, vai ouvir a nossa adoração, vai ouvir as nossas orações e com certeza vai continuar nos abençoando. Amém? Vocês concordam com isso? Então o templo é o templo, é um lugar que eu e você viemos para adorar, para louvar a Deus. É bom, porque no frio, quando cai neve aqui, né, a gente está no quentinho, está gostoso, está confortável, está sentado no banquinho, né? Alguns têm até almofadinha, bacana, mas isso não é a igreja. A igreja sou eu, é você. Nós somos a igreja, corpo de Cristo Jesus. E aí nós começamos a ver essa igreja vivenciando essa fé, uma fé prática. A partir do capítulo 9, nós temos a transformação drástica de Saulo, perseguidor, para agora ser Saulo, que agora ele está disposto a servir a igreja, a servir a Cristo e doar a sua vida por amor a Jesus. Chegamos no capítulo 10. Capítulo 10 acaba aqui os primeiros passos da igreja primitiva. O livro dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, vai até o capítulo 10, aqui, nesse momento em diante, há um divisor de águas. A partir de agora, há uma mudança estrutural, uma mudança estratégica, uma mudança de visão, uma mudança em todos os sentidos. O texto que nós lemos é um texto que vem chamar a minha atenção e a sua atenção para mudar a nossa visão, mudar a forma de nós visualizarmos e pensarmos as coisas. Eu creio que esse texto vem falar para mim e para você que existem paradigmas na minha vida e na sua vida que precisam ser quebrados. Assim como haviam paradigmas na vida de Pedro, que nesse momento são rompidos, existem paradigmas na minha vida e na sua vida que precisam ser rompidos. Portanto, esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vem principalmente falar sobre romper paradigmas. Quem conhece um pouco da história da Suíça, sabe que a Suíça é um país conhecido toda a vida, né? Pela sua capacidade de se adaptar. Em muitos momentos na história dos suíços, eles, por serem neutros, eles foram usados como mercenários para ocupar exércitos e ajudar o exército que estava mais fraco a lutar contra um exército mais forte. Mas passado esse momento dos mercenários, a Suíça é conhecida mundialmente pelo relógio, né? O relógio suíço. E o relógio suíço é tido como o relógio mais exato do mundo. Mais exato do mundo. Até a década de 70, ninguém ousava ir contra ou fazer concorrência, fazer frente à indústria relojoeira da Suíça. Dominava o mercado. Os melhores do mundo
Até que chegou uma substância que mudou essa história. Na década de 70 chegou o quartzo. O quartzo. Quando chegou o quartzo, eles começaram a usar o quartzo para, de alguma forma, usar essa engenharia da relojoaria e aumentar a precisão. Não precisa mais aquele negócio de dar corda no relógio, ou aquele relógio automático. Meu pai tinha um relógio automático, né? Não sei se vocês se lembram, aquele negócio que você batia assim, fazia até um barulhinho, né? Um cebolão que tinha no nosso pulso, era pesado pra caramba, até dar corda naquele negócio. E esse era o contexto da relojoaria no mundo. Veio o relógio a quartzo, o relógio a bateria. O relógio que você tem hoje, provavelmente o seu pulso, é a quartzo. Quem aqui não tem um relógio a quartzo? Quero ver se alguém tem aqui um relógio que não seja quartzo. Mas no seu pulso não tem nada aí. Talvez você tenha em casa. Você tem em casa, Fernanda? É isso? Raramente você vai andar com um relógio que não seja quartzo hoje. Os americanos, os japoneses fizeram a introdução do relógio a quartzo. Só que a igreja, a instituição suíça, achou que isso jamais ia acontecer. O relógio suíço é o melhor do mundo. Eles vão preferir pagar uma bateria, comprar bateria a cada um ano para trocar a bateria do relógio, ou usar o relógio suíço que é só da corda. Lógico que é o relógio suíço que é só da corda. E aí, que eles se deram mal. Na década de 70 houve uma ruptura. Porque até então o paradigma deles era que ninguém vai ousar fazer frente ao relógio a corda suíço, mais preciso do mundo. Só que o relógio a quartzo é mais barato, é mais leve, mais agradável para algumas pessoas e gostos diferentes, e foi ele que começou a ganhar o mercado. E se você olhar para a história, chega em casa, né? Olha o santo Google, né? Você olha o santo Google lá, você vai ver que a instituição suíça, as indústrias suíças, quebraram. Quebraram. Foi uma falência na Suíça terrível, porque todos estavam presos ao paradigma do relógio à corda. Assim, eu entendo que esse texto vem falar para mim e para você que Deus quer quebrar paradigmas. Não que o paradigma seja ruim, entenda isso. Quero que você entenda bem essa questão. O relógio a corda suíço continua sendo o melhor do mundo. Inigualável. Hoje, eles utilizam, inclusive, a tecnologia quartzo para continuar sendo o relógio mais preciso do mundo. Ainda a relojoaria suíça é tida como a melhor do mundo. Mas eu não posso estar preso a um paradigma do passado. O meu Deus e o seu Deus é um Deus que trabalha na criatividade, no presente e no futuro. Se eu ficar preso ao meu passado, eu vou estar vivenciando coisas antigas e não dou oportunidade para o novo de Deus para a minha vida. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro aqui, ele vivencia um momento de ruptura na sua vida. É interessante aqui porque você começa a olhar para o texto e começa a ter algumas dúvidas. Pelo menos ao primeiro olhar, quando a gente começa a ler o texto, mas será isso mesmo? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha. Se você olha para o texto claramente, você vê que Deus faz uma revelação distinta para duas pessoas literalmente distintas. Literalmente distintas. E Deus fala com essas duas pessoas da mesma maneira? Não, de maneiras diferentes também, de maneiras distintas. E aí nós começamos a perceber o que Deus começa a trabalhar com essas duas pessoas. Nós vemos aqui uma revelação dada a Cornélio, um centurião romano, e uma revelação dada a Pedro, um apóstolo judeu.
Normalmente a gente vê esse texto, olha para o texto, eu já ouvi muita gente pregando sobre isso, e dá aquela visão meio romântica, né? O centurião romano é um cara bacana, piedoso, o texto diz isso, né? É um homem piedoso, suas orações, suas esmolas foram recebidas diante de Deus. Quem é um centurião romano? Quem estudou história sabe quem é um centurião romano. O centurião romano é um chefe de soldados, de 100 soldados, por isso que é centurião romano. Para chegar a esse cargo de chefe dos soldados, ele combateu muito. É um soldado experiente para poder organizar e manter a ordem de outros soldados que ainda precisam ganhar experiência. Para chegar a essa situação de um centurião romano, ele matou muita gente. Muita gente morreu nas mãos de um centurião romano. E aí quando você olha para o texto, diz, suas esmolas e as suas orações foram recebidas diante de Deus. Uau! Começou a romper paradigmas aqui. A gente olha para Pedro e sempre pensa em Pedro como aquela coisa assim, Pedro é o cara perfeito, o cara que é o primeiro líder dos apóstolos, o primeiro líder da igreja, ele tem um instinto natural. Quando Jesus sai para fazer a escolha dos 12, ele sai escolhendo os 12 apóstolos, ele escolhe a Pedro e chama Pedro. Junto com Pedro, pelo que os comentaristas bíblicos colocam, deve ter vindo também da mesma visão Judas Iscariotes. Na época nós tínhamos 4 grupos religiosos muito fortes em Israel. Os saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Os fariseus, que eram aqueles que guardavam a lei, até o tio da lei, né? Então é aquela coisa que Jesus fala, vocês coam o mosquito e engolem o camelo, engolem o elefante, diríamos hoje, né? Você tem os escribas, que são os doutores, que é aqueles que conhecem perfeitamente a lei, e eles andavam com uma caixinha aqui na testa. Se você pegar algum desenho, eles davam com a caixinha, que era uma Torá. Ele me dá uma caixinha na testa para dizer que ele é o doutor da lei. Ele é o cara, né? É o tal. E tinham os sicários. Os sicários é aqueles que odiavam os romanos. E a ideia deles era pegar um romano que estiver dando bobeira, matar o romano, tomar as armas dele e guardar para nós juntarmos um grande número de armas e fazermos uma grande revolução e livrarmos Israel das mãos do Império Romano. São sicários. Judas Iscariotes é sicário. E os comentaristas bíblicos há um consenso de que Pedro fosse sicário. Você começa a entender que a revelação de Deus chega para um, que é um centurião romano, é um homem que é um assassino, que está acostumado a lidar com a morte no seu dia a dia, e Deus fala, estou ouvindo você. E a revelação chega para outro, que era um que, tecnicamente, compreendia que o certo era matar os romanos. Botar os dois no mesmo lugar, você acha que é uma boa ideia, não? Não é uma grande ideia, né? E assim a gente começa a entender o que é aprendermos sobre rompermos paradigmas. Deus se revela a Cornélio, centurião romano. Diz o texto que ele se revelou a Cornélio na hora 9, versículo 3. Hora 9 você conta a partir das 6 horas da manhã. Então, 6 da manhã mais 9, 3 da tarde. Então, Cornélio não estava dormindo 3 da tarde. Cornélio não acordou agora, tirando a remela do olho, né? Foi, viu um anjo. Não. Cornélio está bem acordado e tem uma revelação de um anjo que vem falar com ele.
O outro vai na direção de Pedro. E o texto do versículo 9 diz que Pedro tem fome na hora nona. Por quê? Que hora é a hora nona? 6 horas da manhã, né? Não, hora sexta, perdão. Hora sexta. 6 horas da manhã, mais 6, meio-dia, hora de comer. Eu também, nessa hora, tenho fome. Não sei se você tem fome, eu tenho fome, meio-dia. E Pedro, então, imagino eu, né, vai olhar as panelas, né? A gente estampa a panela, o que está pronto aqui? Né? Eu falei, não está pronto, o arroz ainda está cozinhando. E o feijão está duro, né? E agora a carne ainda está assando, vai demorar mais umas 2 horas aí. Pô, mas atrasou o almoço hoje, estou com fome, né? O que eu vou fazer agora? Então Pedro vai orar. Eu estive nesse lugar em Jope. E é interessante, porque se você olha no capítulo 9, Pedro vem de uma situação em que vários milagres estão acontecendo. Está havendo uma revolução na vida de Pedro. E aí Pedro vai para a casa de Simão, o curtidor. Simão, o curtidor, é aquele cara que trabalhava com as peles. Fazer aquela coisa do curtume que a gente tinha no Brasil, né? Não sei se existe ainda hoje curtume no Brasil, né? Talvez nem exista mais isso aí, né? Como é que funciona hoje? E Pedro vai para a casa de Simão, o curtidor. É a casa dele, não é o curtume, ok? O curtume cheira mal. A casa de Simão, o curtidor, é na beira da praia. Eu estive lá, em um lugar no alto. Você chega, se você for a Israel, for a Jope, que está a cidade de hoje lá, você chega bem na parte do cais, assim, onde estão os barcos, você olha para cima, está a casa de Simão, o curtidor. Por vários anos essa casa ficou nas mãos dos muçulmanos. Eles arrancaram, rasparam os dizeres hebraicos que haviam nessa casa e marcaram lá como se fosse dos muçulmanos. Até que chegou um momento, depois de grandes lutas na justiça, que aí conseguiu recuperar a família, os ancestrais conseguiram recuperar a casa. E hoje em dia é possível visitar a casa de quando em vez, quando a família abre a casa para ser visitada. Mas é interessante que você chega no eirado dessa casa, ou seja, a laje, né? Você chega na laje, é uma vista lindíssima, de frente para o mar. E nesse lugar, Pedro tem um êxtase. E qual é o êxtase que Pedro tem? Ele vê um objeto, como se fosse um lençol descendo, cheio de animais nesse objeto, nesse lençol. Que animais são? São quadrúpedes, são répteis, são animais que a lei mosaica diz que o judeu não pode comer. O judeu não pode comer essa comida. Se você for a Israel, o sanduíche do McDonald's é diferente. Porque o judeu não pode misturar carne com leite, então não tem queijinho no Big Mac, né? É diferente. Há uma série de leis na hora de comer para o judeu que isso de forma alguma, pode ser transcrito, pode ser de alguma forma rompido, porque é muito sério isso. E aí Pedro então tem a revelação, está na hora do almoço, vem uma coisa para descer e uma voz assim, mata e come. Se sou eu, Richard, ele fala, rapaz, na hora do almoço, é agora mesmo. Vamos fazer um churrasco, vou chamar o apóstolo aqui, vamos lá, né? Vamos fazer aquela churrascada agora, é agora, demorou. Mas Pedro olha e fala assim, não, Senhor. De modo algum, como eu vou comer uma coisa impura, imunda, comum? Na lei mosaica me proíbe isso. Qualquer judeu sabe isso. E eu imagino essa discussão de Pedro e Deus, né? O Espírito Santo falando com Pedro, mata e come. E Pedro, não, Deus, sai de mim, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Você sai daqui, aqui é a casa de um cristão, é a casa de Simão, curtidor, você não pode entrar aqui. E Deus falou, não é diabo coisa nenhuma, fica calmo, Pedro, sou eu falando com você, mata e come. Ele, não, isso é do diabo, isso é do capeta, não vou comer isso, porque isso é um réptil, isso é imundo, é impuro.
e diz assim: fique esperto, Pedro, está chegando uma pessoa aí, eu quero que você acompanhe essa pessoa. Você continua lendo o texto, e fica como tarefa para casa, para você confirmar, para ver se o pastor não está pregando alguma coisa que seja fora da Bíblia, né? Importante de confira para ver se o pastor está falando direitinho. Chegam os que são conduzidos por Cornélio para chamar a Pedro para ir até Cesareia. É interessante esse momento porque o que nós começamos a perceber? Quebras de paradigmas. Para o judeu, foi dado na lei mosaica que ele não podia comer carne de porco. Eu imagino que comer carne de porco há 6.000 anos atrás, na lei mosaica, no deserto, sem geladeira, sem refrigeração, não é uma boa ideia. Hoje eu como uma linguicinha, né, uma costelinha de porco, vai bem, eu não tenho nenhum problema quanto isso. Mas naquela época, 6.000 anos atrás, eu concordo com Deus. Não é uma grande ideia, não, no meio do deserto. E agora Deus, o mesmo Deus que falou da lei mosaica, fala agora: mata e come. Deus trabalhando a vida de Pedro. Levando a Pedro a entender que existem momentos na nossa caminhada cristã que haverão mudanças, haverão transformações. E eu não posso estar preso a religiosidades, a paradigmas anteriores. Porque há uma mudança constante na minha vida, no mundo, no universo. E Deus quer usar a mim como igreja, a você como igreja, a fazermos parte dessa mudança e fazermos diferença em meio a essa mudança. Qual é a primeira coisa que eu enxergo ao olhar para esse texto? Que Deus fala conosco, comigo, com você, de diferentes formas, diferentes maneiras, em diferentes horários. Falou com Cornélio na hora das 3 horas da tarde, falou com Pedro ao meio-dia, falou com Cornélio de uma forma, enviou um anjo, falou com Pedro de outra forma, diretamente veio a voz do céu e disse para ele, numa visão do lençol, dos animais. Deus trabalhando de diferentes formas. Se eu me prendo a formas, eu estou limitando a ação e o milagre de Deus na minha vida. Nosso Deus é um Deus criativo. É um Deus que quer trabalhar comigo e com você, mas Ele quer trabalhar de uma forma que eu e você compreendamos. Se vier uma revelação para mim, um anjo falando para mim em russo, eu vou falar assim: ó, legal, mas não rolou, porque eu não entendo russo. E assim Deus sabe quais são as minhas e as suas limitações, a forma de eu e você pensarmos e compreendermos e visualizarmos as coisas. Então Ele vai trabalhar comigo e com você justamente na nossa intimidade, da forma como eu e você compreendemos. Ele vai trabalhar justamente a especificidade do seu ser. Como você especificamente pensa, é a partir dali que Ele vai trabalhar a fé. Como você entende a voz de Deus? Eu entendo até que a voz que chega agora ao coração de Cornélio, a voz que chega agora ao coração de Pedro, é uma voz conhecida, não é uma voz louca, não é uma voz aqui, a voz de trovão, Deus falando. Você pega um texto da mitologia grega, né? É um Deus, né, que é um trovão que vem, Cornélio. Não é isso, parou aí. É a voz que eu e você vamos entender. É a voz que eu e você vamos reconhecer. Sem falar que é uma voz, né? Os psicólogos de plantão vão dizer assim: esse pessoal é estranho, ouve vozes aí, está tendo visão, né? Algum psicólogo de plantão vai assim: Pedro está já passando mal, está tendo ali uma... Direram no Nordeste, né? Está tendo uma beloura, né? Está quase desmanhando, foi revelação coisa nenhuma, né? Então uma beloura aí, né? E aí viu um monte de réptil, animal descendo e tal, isso aí, né? O bichinho está desmanhando, né?
Deus fala comigo e com você audivelmente. Deus quer falar comigo e com você audivelmente, particularmente. Ministrar a cada um de nós nas nossas intimidades, na nossa vida privada, no nosso particular. E muitas vezes Deus vai usar justamente uma voz que eu e você vamos compreendê-la e entendê-la particularmente. Não sei quantos já leram aquele livro A Cabana. Já leram aquele livro A Cabana? Se você não leu, se prepare primeiro para ler, porque vai ser duro, hein? Vai ser pesado. Mas tem o filme, né? Mas se você for ver o filme A Cabana, esquece a pipoca, porque não vai comer pipoca nesse filme, né? É forte o filme também. Mas está aí na internet, tudo. Se você não leu o livro, ainda tem a oportunidade de ver o filme A Cabana. Mas prepara, leva lenço de papel, né? Se prepara, porque vai mexer. Vai doer e vai chorar. Até eu chorei, não tem como, né? Homens não choram, choram sim, não tem como escapar. Mas interessante nesse filme A Cabana é porque Deus fala de uma forma muito íntima e usa diferentes formas, vai quebrando ali paradigmas ao falar com o personagem principal do livro ou do filme, dependendo do que você estiver lendo ou estiver vendo. E eu entendo que Deus faz assim conosco. Ele vai trabalhar comigo e com você nas nossas especificidades, naquilo que é particular a mim e a você. Mas além disso, o que mais nós vemos nesse texto de Atos Apóstolos? Nós vemos um Deus que tem um projeto na vida de cada um desses homens, de trabalhar a vida deles, de levá-los a compreender que aquilo que eles aprenderam faz parte, lógico, do seu caminhar diário, mas mais do que isso, é parte daquilo que Deus tem ainda para a sua vida e o seu caminhar a cada dia. O que você aprendeu ontem foi importante para ontem, foi importante para a sua vida, mas Deus tem coisas novas para hoje, principalmente para o hoje, que está preparando o meu e o seu amanhã. Deus quer que eu e você estejamos atentos a isso e compreendamos que amanhã Deus vai continuar falando a mim e a você, porque senão nós ficamos presos como um relógio suíço, amarrados ao passado. E Deus quer usar diferentes formas para trabalhar comigo e com você. Mas quando ele chega nesse ponto, precisa haver a quebra dos paradigmas. Precisa romper o paradigma, romper as resistências na minha vida. Deus tem coisas para romper na minha vida e vai continuar rompendo muitas coisas. E eu quero que continue mesmo. Esse é o projeto de Deus, rompe tudo. Assim como ele fez com Saulo, transformando Saulo em Paulo, assim como ele fez transformando a vida de Pedro para ser realmente um dos principais apóstolos, que ele faça na minha vida também, transforme, rompa com paradigmas e com uma série de religiosidades que a gente vai guardando ao longo desses anos. Quando a gente fala de resistências aqui, a gente começa a entender justamente essa visão de Pedro. Pedro, ele vem de uma raiz judaica, da lei levítica, e de repente uma voz do céu diz, mata e come, e ele olha e vê que são animais impuros. É você dizer hoje para o judeu, para botar queijinho no Big Mac dele. Ele fala assim, não pode. Não, isso é do diabo, isso está amarrado, não pode. Não pode comer Big Mac com queijinho. E é Pedro falando, eu não posso comer isso. Mas a voz dele vem de novo e fala de novo com ele, a mesma coisa, não foi uma coisa diferente. E o texto diz que ela fala 3 vezes a mesma coisa. Eu entendo bem a situação de Pedro nesse momento, porque eu não vou atrás de qualquer voz, né? A voz fala assim, vai lá, né? Olha, eu te dou uma revelação. Você vai abrir uma fábrica de cigarros. Não.
Não é uma boa ideia. Não é o melhor caminho. Olha, Deus quer usar você e você vai abrir uma fábrica de produtos alimentícios. Opa, aí melhorou. Cigarro é uma coisa que é vício, alimento é comida, é justo, é correto. Então, quando Pedro questiona a primeira vez, quando ele olha para o lençol, eu acho que é justo, porque eu não posso simplesmente dar ouvidos a qualquer voz que venha ao meu ouvido. Infelizmente, hoje, existem muitas igrejas que deixaram de ler a palavra, de buscar a palavra, de se aprofundar na palavra, e fica ouvindo a palavra por intermédio do pastor. Eu sou pastor, posso falar isso. Está errado. Está errado. Porque tem pastores sérios e pastores que não são sérios. Assim como tem bons contadores e maus contadores. Assim como tem bons advogados e maus advogados. Então eu não posso ter um intermediário para a revelação da palavra de Deus. Uma pessoa. Nós somos protestantes. E um dos paradigmas de sermos protestantes é que não existe mais o clero como meu intermediário diante de Deus. É Deus, Jesus e eu e você. Um dos paradigmas da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Deus chamou a mim e a você para sermos sacerdotes. Logicamente, ele vai dar um ministério a mim e outro ministério a você. E juntos, no ministério sacerdotal de todos os crentes, nós compomos a igreja, corpo de Cristo. Eu preciso do seu dom, daquilo que Deus está dando a você como dom, e você precisa do meu dom, aquilo que Deus está dando a mim como dom, e nessa composição nós vemos o corpo espiritual de Cristo Jesus. Assim a gente começa a entender que Deus tem um propósito nesse caminhar, que eu não preciso mais de intermediários para interpretar a palavra. Nós somos pentecostais. O Espírito Santo habita em mim e em você. E o Espírito Santo vai revelar a mim e a você a revelação da palavra de Deus. Lógico, provavelmente a revelação que você vai receber não vai dar para você sair pregando e fazer uma tese de doutorado, mas a revelação que Deus vai dando a você, à medida que você vai crescendo em espiritualidade, crescendo na palavra de Deus, crescendo na vontade de Deus, você vai chegar lá, por que não? Pedro era pescador, e agora um dos principais dos apóstolos. Então, quando a gente olha para Pedro nesse momento, ele está rompendo as resistências dele. E a forma que Deus usa para romper a resistência de Pedro começa pela alimentação. E ele diz, bom, Pedro, eu não vou ficar discutindo com você, se você ler versículo 16 em diante, ele fala, agora você se levanta porque tem pessoas aí na porta que vieram buscar você, e eu quero que você acompanhe elas. E aí Pedro, quando desce, ele olha, o que ele vê? Ele vê 2 servos do centurião romano e um soldado romano. Percebe a ligação que acontece nesse momento? E Pedro começa a entender, era isso o significado do lençol. Eu pensei que estava ficando maluco, que era alucinação, que a fome, né, o cheirinho do feijão já estava me incomodando demais, né? Mas é isso que Deus queria trabalhar comigo, porque eu tenho que acompanhar esse centurião romano. O que outrora, na vida histórica de Pedro, ele estaria se preparando para, como sicário, matar o soldado romano, matar o centurião romano, como sicário. Mas agora ele entende que Deus quer trabalhar na vida dessas pessoas e quer usar a vida dele, Pedro, para fazer a diferença. Nesse momento a gente começa a perceber que as resistências começam a cair. Em Deuteronômio capítulo 14 fala sobre essa lei mosaica, que você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas Deus queria trabalhar o que Pedro pode fazer.
Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, o que você pode fazer. Aquilo que é possível ser feito no século XXI. Deus quer usar a mim e você como igreja do Senhor para fazermos diferença no século XXI. É interessante nesse momento, porque se você vê, continuando o texto, versículo 33, 34, Pedro chega na casa de Cornélio e diz: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Eu olho para uma pessoa, eu faço acepção de pessoas. Você olha para uma pessoa, você faz acepção de pessoas. A gente julga pela aparência. A gente julga pelo estado que ela está vestida, pela forma como ela se comporta. A gente julga pela forma como ela fala, como ela traja, como ela come. A gente julga pela nacionalidade, pela cor. Não deveríamos, mas julgamos. Fazemos acepção de pessoas. E Deus está trabalhando aqui na vida de Pedro que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Nos leva a pensar que, de repente, aquela pessoa que eu acho que Deus não poderá usar é justamente aquela pessoa que Deus quer usar. E surpresa, Deus quer que você vá falar com ela. Você vai ministrar na vida dela. Você vai ser canal de bênção para transformar a vida daquela pessoa. Entre os pentecostais, uma vez eu ouvi uma historinha que eu achei fantástica, eu guardei isso para mim. Sabe quem é você? Você é um canudinho. Uau, legal essa história, né? Canudinho. O que serve o canudinho? A gente pega o canudinho, põe no copo de Coca-Cola, lá daí, ó, né? Se alimenta. Você é o canudinho. Pessoas vão se alimentar de você. Da sua palavra, da sua oração, da sua forma de agir, do seu testemunho. Mas você é o canudinho. Se você já brincou de canudinho, né? Depois a gente, quando é moleque, a gente pegava, chupava Coca-Cola, depois pegava o canudinho e era legal esperar Coca-Cola nos outros, né? E é Deus que vai usar você como canudinho para soprar na vida das pessoas. Você é o canudinho. Eu sou um canudinho. E nesse momento Deus quer mostrar para Pedro que Pedro é um canudinho. Que Pedro tem que ir à casa de Cornélio, centurião romano, e ser canudinho. E abençoar a vida daquelas pessoas que estão ali, porque elas precisam receber o alimento do Senhor. E se você ler o texto, Pedro vai à casa de Cornélio, quando ele chega lá, qual é a sua surpresa? A casa está lotada, está cheia. E Cornélio falou assim: eu sabia que você viria, porque Deus me deu uma revelação, um anjo veio falar para mim que você viria. E porque eu sabia disso, eu convidei a vizinhança toda, até os primos, a sogra, o sogro, veio todo mundo, está todo mundo aí, ó, para ouvir o que você tem para dizer para a gente. Quando eu era seminarista, que a coisa a gente vai para a faculdade, né? E aí a gente começa a ouvir grego, hebraico, exegese, contexto do Novo Testamento 1, 2, 3, e essas coisas assim, a gente, né? Chega assim, né? Vai para domingo na igreja, vai até meio assim, né? Meio erguido assim, né? Aí chegou o pastor e falou assim: Richard, você vai pregar durante a semana na casa de uma irmã que mora na favela. E eu, é? É. Eu não posso ir, vai você. Você vai pregar lá. Se prepare e você vai pregar lá. Aí eu fui para casa, né? Imagina Isaías, né? Vou pegar aqui o contexto do Novo Testamento, pegar um texto, porque ela está morando na favela, eu preciso levar esperança para essa pessoa. Preciso ajudá-la
renovar a fé dela, fortalecê-la em Cristo Jesus. Vou pegar um texto aqui que possa trabalhar a fé dela e fortalecê-la na palavra de Deus. E eu preparei aqui esse sermão, sabe? Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico. Você agora, né? Vou chegar lá. Eu cheguei na favela, né? A irmã estava na porta da favela. Pastor, eu vim esperar o senhor chegar porque o senhor não consegue entrar. Então, como ele já me conhece, o senhor entra comigo e a gente vai conseguir entrar na favela. Quem está acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, está feio o negócio, hein? Está feio o negócio. E sabe o que é mais feio? Eu ouvi essa semana uma coisa muito triste. Vou fazer um parênteses na história, já volto já. Eu vi uma história de que os traficantes evangélicos, ou evangélico traficante, não sei quem veio primeiro, né? Obrigaram os evangélicos da favela a irem num lugar de culto afro para destruir esse local, porque adoravam demônios. E aí os outros evangélicos da cidade do Rio de Janeiro aplaudiram, porque, uau, isso mesmo. Espera aí, eu não aceito o culto afro, no popular aqui, né, na macumbaria, né? Mas eu aceito o traficante evangélico. Percebe? Como tem coisas que não são coerentes. Voltando para a minha história, né? Deixa isso para lá, pensa nisso aí, né? Guarda essa na sua gaveta aí. Eu chego na favela, vou levar uma mensagem para essa mulher, que ela está precisando de uma mensagem de esperança. Eu entro na casa dela, a casa de madeira, que as casas, você conhece casa de madeira na favela, né? Tem a telha brasilite, né? Que é a telha de cimento, tudo baixinho, eu já dou uma baixada, porque sou meio alto, né, para entrar. Chão de terra. E ela falou assim, pastor, sabe que o senhor vim? Eu convidei meus vizinhos todos para virem aqui ouvir o senhor. E eu, E eles duvidaram. Falaram, pastor não vai subir na favela? O seu pastor vai vir aqui? Duvido. Vem e você vai ver o meu pastor pregando aqui. Está todo mundo aí, pastor. Veio gente até do outro lado da favela para ver se o senhor vinha mesmo. E eu, Mas antes do senhor pregar, eu sei que o senhor tem uma mensagem de Deus para dizer para a gente essa noite, mas antes do senhor pregar, eu queria dar um testemunho. E eu, legal. Fala, irmã. Vai falando aí que eu vou orando aqui, porque eu vou ver o que eu vou falar agora, né? Nessa altura você pega o sermão, né? Já rasga, joga fora, né? Porque isso aí já nem serve mais. Talvez precise do capeta, né? E ela começou, olha, eu queria dar um testemunho que eu moro na favela, mas esse barraco é meu. Eu paguei. Está vendo essa geladeira? Novinha. Estava em cima de 4 tijolos. Porque chove, né? Vem a água, né? Em cima de 4 tijolos. É minha, eu paguei. Está vendo essa cama? Em cima de 4 tijolos também. Né? Tudo em cima de 4 tijolos, né? É minha, eu paguei. Tudo é meu. E ela foi contando da alegria dela. Porque ao longo desses anos Deus tem trabalhado com ela. E eu pensando comigo, eu vim falar de esperança e ela me dá mais esperança do que eu mesmo. Do que eu mesmo. Deus vai falar de diferentes formas com pessoas, diferentes maneiras, em diferentes momentos, porque é um Deus criativo que trabalha conosco de diferentes maneiras, de diferentes momentos. E eu aprendi a ser humilde, a entender que Deus fala de diferentes formas para todos nós. E nesse momento Pedro aprende que Deus está trabalhando com aquelas pessoas que ele outrora julgaria como esse jamais vai aceitar Jesus. E sabe qual é a transformação que a gente vê nesse texto? É que Pedro está falando para essas pessoas de Jesus e o que acontece? Ocorre um batismo com o Espírito Santo.
As pessoas são batizadas no Espírito Santo. E se você vê a conclusão do capítulo 10, ele diz: como é que eu vou negar água, o batismo, né, sacerdotal, para quem que já recebeu o batismo com fogo, que já foi batizado pelo Espírito Santo? É Deus trabalhando e quebrando as resistências em Pedro, e quebrando as resistências daqueles irmãos que acompanharam a Pedro nesse momento. Pedro vai na casa do centurião romano. Não é possível. Centurião romano, isso não é de Deus. O que Pedro vai fazer lá? E vai junto. E Deus trabalhando com essas pessoas, rompendo as resistências, rompendo os paradigmas. E aí o que eu vejo nisso? A transformação. A transformação. O terceiro e último ponto que eu vejo nesse texto é a transformação. Pedro era chamado Simão. Não é isso que diz o texto? Simão. Simão quer dizer cana. Simão, no hebraico, quer dizer cana. Ele deixa de ser Simão para ser Pedro. Pedro quer dizer pedra, quer dizer rocha. Então ele diz: você vai na casa de Simão, o curtidor, e lá você vai achar Simão, vai achar a Pedro, que antes se chamava Simão. Ele está falando o quê para Cornélio nesse momento? Esse que você conhece hoje como Pedro, ele se chamava Simão. Esse que hoje você conhece como pedra, como alicerce, como estrutura, ele era cana, ele era flexível, ele era vulnerável. O que Deus está falando com Pedro nesse momento? A transformação que está acontecendo na vida de Pedro. Pedro está deixando de ser cana para ser pedra. E o que Deus está falando comigo e com você nesse momento? Que Deus quer transformar a minha vida para que eu deixe de ser cana para ser pedra. Ele quer transformar coisas na minha vida que antes me deixavam vulneráveis, para que eu agora passe a ser rocha, para ser alicerce, para ser instrumentação de Deus, ser o canudinho de Deus para abençoar as pessoas. Tem que haver transformação. Não que Pedro, no estalar de dedos, se transforma em outra pessoa, não. É um processo gradual. E assim Deus vai fazendo comigo e com você num processo gradual. Ele vai transformando a mim e a você todos os dias. Eu tenho que ser diferente do que eu fui o ano passado. Se eu, como pastor Richard, estiver repetindo as mesmas coisas que eu repetia o ano passado, tem alguma coisa errada. Eu estou preso a um paradigma do passado. Porque Deus tem coisas novas todos os dias na minha vida e na sua vida para fazer e realizar na nossa história. Não que Ele vai me trazer uma outra palavra, porque o próprio apóstolo disse: se alguém te trouxer uma outra palavra que não seja essa, considere anátema. Mas Ele vai me ensinar através dessa palavra, vai me trazer uma revelação através dessa palavra e vai transformar a minha vida, a minha personalidade, que era cana, passar a ser rocha. Então eu vejo nesse texto aquilo que Deus fez na vida de Pedro e aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida todos os dias. Deus quer nos transformar para que eu e você passamos a ser solidez, sejamos instrumentos poderosos na mão do Senhor nosso Deus. Se a igreja primitiva ressuscitava mortos, curava os enfermos e libertava aqueles que estavam endemoninhados, presos pelo demônio, a igreja do século 21 vai ter menos força, menos autoridade, menos unção, menos mover do Espírito? Não. Igualmente vai ter a revelação de Deus para a sua vida, para que no século 21 ela seja sal nessa terra e seja luz neste mundo. Deus quer usar a mim e a você para fazermos diferença. Mas é interessante porque a palavra Simão, no hebraico, quer dizer cana, mas quer dizer audição. Então eu tenho que ouvir
aquilo que Deus está falando comigo. Como é que a nossa fé cresce? Pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Assim Deus quer trabalhar comigo e com você. Assim Deus quis trabalhar com Pedro, transformá-lo em audição viva de Deus, transformá-lo de cana para rocha. Assim Deus quer trabalhar comigo e com você, transformar a nossa audição para ouvirmos a voz do Espírito Santo falando comigo e com você, como igreja do Senhor Jesus, no século 21, para no século 21 eu e você fazermos diferença na cidade que eu e você estamos habitando, no lugar onde eu e você estamos trabalhando, onde a planta dos nossos pés pisar será solo santo. Deus quer usar a mim e a você como usou a Pedro. E eu entendo que a partir de agora, aquela visão que era restrita somente aos judeus, porque nós vemos o Pentecostes, capítulo 2, depois nós vemos capítulo 4, outro mover do Espírito Santo, mas nós estamos ainda falando dentro do contexto judaico. Agora, capítulo 10, são gentios. Se não fosse Cornélio, o evangelho não teria chegado a mim e a você. Cornélio é o primeiro gentio. Eu e você não somos judeus de nascença, somos gentios. E Deus falando para Pedro, assim como eu uso o judeu que está me ouvindo, eu vou usar o gentio que está me ouvindo. Assim como eu falei com você no eirado da casa de Jope, eu falei com o Cornélio às 3 da tarde e enviei um anjo para falar com ele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus não considera comum qualquer coisa. Porque Deus quer quebrar resistências na nossa vida, para que a gente entenda a palavra de Deus e possamos vivenciar essa palavra em Cristo Jesus. Simão necessitava aprender isso. Aprender a resiliência. Eu ainda vou falar sobre a teoria da resiliência aqui para vocês. Mas fica como tarefa para casa. Chega em casa, pega no Google, pergunta lá o que é teoria da resiliência. Pedro precisava mudar na sua caminhada. A partir desse momento, Pedro sai evangelizando os gentios. A partir desse momento, começa uma mudança no livro de Atos dos Apóstolos. A partir desse momento, os judeus se fecham cada vez mais. E até hoje eles estão esperando o Messias. E vão ser enganados pelo anticristo que está chegando. E a partir desse momento, Deus começa a fazer uma mudança, uma transformação no mundo gentílico, daqueles que não são judeus. A partir desse momento, a história muda, porque há uma mudança de visão. Há uma mudança de paradigmas. Há uma mudança de contexto aqui. Deus deixou de amar os judeus? Não. Deus quer usar os judeus? Sim. Mas o judeu se fechou. Parou de ouvir. A audição judaica parou. Poucos são judeus que se abriram a partir desse momento. Nós temos hoje, lógico, tem judeus que são hoje messiânicos, que acreditam em Jesus como Messias. Mas são poucos ainda, porque pararam de ouvir. Pedro ouviu a voz de Deus, se abriu para o mover de Deus, se abriu para aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Pedro se abriu para a fé que Deus quer que ele tivesse,
para ser usado como um dos principais apóstolos. Assim como Pedro, eu e você temos que nos abrir para a fé, que Deus quer usar a mim e a você para fazermos diferença nessa história, hoje, aonde nós habitamos. Deus quer usar a mim e a você como igreja do Senhor, para quebrar religiosidades, quebrar leis mosaicas, quebrar paradigmas. A indústria regojoeira da Suíça se adaptou. Custou. Demorou. Doeu. Muita gente ficou desempregada. Várias empresas faliram. Mas hoje você continua olhando para um relógio suíço e você diz, é o relógio. É o relógio. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Ele não quer que você jogue fora tudo que você aprendeu biblicamente até hoje, não. Ele vai usar isso como bagagem. E Ele vai acrescentar coisas novas, porque o Espírito da revelação está falando conosco. E nesse caminhar do Espírito de Deus, Ele quer continuar trabalhando comigo e com você, como gentios. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Nós vivemos hoje o tempo da graça. A graça começa com o nascimento de Jesus, mas já termina com o arrebatamento da igreja. Quando o anticristo se manifestar, Deus vai levantar a sua igreja. E aí volta a lei mosaica. Volta o tempo da lei. Olho por olho, dente por dente. Eu e você vivemos um momento especial na história da humanidade. O tempo da graça. E nesse tempo, Deus quer alcançar a todos, até o centurião romano, até o Cornélio, até aquele que você mais acha absurdo que se converta, tenha certeza, esse Deus quer usar. Se Ele ouvir, se arrepender dos seus maus caminhos e reconhecer que só há um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo, Ele é salvo e é restaurado em Cristo Jesus. Deus quer fazer isso comigo e com você hoje. E eu queria convidar você a pensar sobre isso essa tarde. Pensar que Deus continua falando conosco e continua ministrando a todos nós. Pensar que Deus quer fazer um Pentecostes na minha vida e na sua vida hoje. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Porque somente as virgens prudentes permaneceram, que tinham óleo. As loucas que não tinham óleo, não viram a vinda do Senhor Jesus. Portanto, eu e você temos que ter o óleo, o mover do Espírito Santo. Não basta eu chegar no céu e dizer para Deus, olha, está aqui a carteirinha de pastor. Sou pastor de uma igreja evangélica histórica da Suíça. Primeiro que eu não vou nem chegar lá, né? Porque isso é piada, né? Mas se eu chegasse, né? Isso vai impressionar Deus? Não. É piada, né? E essa carteirinha no céu, tem aqui Paulo, que é melhor que você. Você conheceu Moisés, por acaso? Está aqui, ó. Entendeu? Caiu a ficha aí? Deus quer usar a mim e a você todos os dias. E se Ele não usou você essa semana, a culpa é de Deus? Ou é minha? Eu preciso me dobrar. Eu, como Cana, preciso me dobrar diante de Deus.
para que Deus possa me usar como pedra, como alicerce, como instrumento na mão de Deus.